Olha, o que acontece quando um dos impérios mais poderosos da história basicamente começa a se desfazer por dentro? É sobre isso que a gente vai falar. Vamos mergulhar num período completamente caótico em que o Império Bizantino quase se autodestruiu. É uma era de instabilidade tão, mas tão extrema que é difícil até de imaginar. E a pergunta central é essa aqui. Como é que o Império consegue sobreviver a sete imperadores em só 22 anos? E, gente, não é exagero nenhum. A maioria, aliás, foi tirada do poder de forma bem violenta. Pensa bem, como é que uma superpotência daquela época não, sei lá, some do mapa com uma confusão dessas? É isso que a gente vai tentar entender agora. Pois é, esse período de caos absoluto tem até nome. Os historiadores chamam de a Anarquia de 20 anos, justamente para descrever essa instabilidade maluca que tomou conta do Império. E foi uma quebra, assim, muito brusca, sabe? Porque veio logo depois de uma dinastia que tinha sido, até então, bem estável. Então, para deixar bem claro, o que foi essa anarquia de 20 anos? Basicamente, um colapso total na liderança do Império entre 695 e 717. Não era só uma briga política, não. Era uma crise de sucessão contínua e principalmente violenta, que simplesmente paralisou o comando do Império Bizantino por mais de 2 décadas. E olha só, essa lista aqui deixa a escala do problema bem clara, né? O trono de Bizâncio virou uma verdadeira porta giratória. Começa com Justiniano II sendo deposto. Aí entra Leôncio, que cai para dar lugar a Tibério III. Aí o próprio Justiniano II volta, para ser deposto de novo. Depois em Filípico, Anastácio II, Teodósio III, um atrás do outro. O ritmo dessa troca de poder era simplesmente frenético. Mas como é que tudo isso começou? Sabe aquela história do efeito dominó? Foi exatamente isso. Tudo começou com a queda de uma única peça, nesse caso, a deposição de Justiniano II, que era, até então, o último imperador da dinastia Heracliana, uma dinastia que tinha sido bem estável. E o problema é que o Justiniano II não era exatamente uma figura popular. O reinado dele foi ficando cada vez mais autoritário, mais violento. E isso, claro, gerou uma oposição gigantesca. Basicamente, ele mesmo foi criando as condições para a própria queda. Essa revolta toda não surgiu do nada, foi uma reação direta ao jeito que ele governava. E aí, em 695, a coisa explode. O imperador Justiniano II é deposto e mandado para o exílio. E esse foi o momento-chave. Não foi só uma troca de poder, sabe? Foi o que deu início a esse período prolongado de instabilidade e anarquia. Foi como se tivessem arrancado a tampa da panela de pressão e o império mergulhou de cabeça em 20 anos de caos. A partir daí, o que a gente vê é uma verdadeira cascata de golpes. Um usurpador derrubando o outro numa sucessão que não parava mais. E quase sempre com um reinado bem curto e um final bem violento. Vamos acompanhar essa sequência maluca para entender a dimensão do problema. Então, o primeiro da fila é Leôncio. Ele assume em 695, logo depois da queda do Justiniano. Mas o reinado dele dura pouco. O erro fatal? Uma expedição militar que deu muito errado e resultou na perda de Cartago, uma cidade super importante. Esse fracasso foi a desculpa perfeita para o próprio exército dele se virar contra ele e pronto, fim de papo para Leôncio. Aí quem assume é Tibério III. Ele até tenta organizar as coisas, fortalecer as fronteiras, só que enquanto ele estava preocupado com os inimigos de fora, a maior ameaça, na verdade, vinha do passado. Lembra do Justiniano II? Aquele que foi exilado? Pois é, ele não tinha desistido. Ele fez uma aliança com os búlgaros e marchou de volta para Constantinopla, movido por um desejo de vingança. E a volta do Justiniano ao poder, meu amigo, foi um verdadeiro banho de sangue. O segundo reinado dele foi pior, muito mais brutal que o primeiro. Ele só pensava em se vingar de todo mundo que tinha traído ele. A crueldade foi a um nível tão absurdo que ele se tornou simplesmente insustentável. Em 711 ele é deposto, de novo, só que dessa vez sem exílio. Ele e o filho são executados e com isso a dinastia heracliana tem um fim trágico e sangrento. Com o fim da dinastia, quem aparece é Filípico. E o caso dele é interessante porque mostra que não precisava perder uma guerra para perder o trono. O problema dele foi outro. As políticas religiosas que ele adotou criaram uma briga feia com Roma e, para piorar, irritaram o exército. E exército irritado naquela época, já sabemos o que acontecia. Mais uma rebelião e lá se foi o Filípico. E aí a gente chega em Anastácio II, que talvez seja o auge da bagunça. Pensa só, o mesmo exército que colocou ele no poder foi o exército que se rebelou e tirou ele de lá.
Isso mostra bem o nível de caos e insubordinação, né? Nem quem colocava o imperador no trono era leal a ele. A situação estava totalmente fora de controle. Bom, enquanto Bizâncio estava ocupadíssimo se destruindo por dentro, o que acontecia do lado de fora? Os inimigos, claro, viram ali uma oportunidade de ouro. Toda essa instabilidade interna acabou trazendo consequências devastadoras nas fronteiras do Império. Esse caos interno foi, na prática, um convite aberto para os inimigos. O Império começou a ser pressionado por todos os lados. No oeste, os búlgaros avançaram tanto que chegaram a ameaçar os muros da própria capital, Constantinopla. E no leste, os exércitos árabes também não perderam tempo, fazendo incursões cada vez mais profundas no território. Ou seja, Bizâncio estava literalmente cercado. Aí a gente volta para aquela pergunta inicial. Como é que o Império não desmoronou de vez? A resposta parece estar uma combinação de fatores. Primeiro, a força das suas instituições. Mesmo com a troca de imperadores, a organização militar e a estrutura administrativa eram tão sólidas que continuaram funcionando, meio que no piloto automático. Além disso, e isso foi crucial, eles tiveram uma ajudinha da sorte. O principal inimigo, o mundo árabe, também estava passando por suas próprias brigas internas. Isso acabou distraindo eles e deu a Bizâncio um respiro vital para não ser completamente aniquilado. Mas, como dizem, não há mal que sempre dure. Esse ciclo vicioso uma hora tinha que acabar. E acabou. Agora a gente vai ver como, finalmente, alguém conseguiu quebrar essa sequência de desastres e restaurar um mínimo de ordem no Império. E o mais irônico é que o começo do fim pareceu só mais do mesmo. Teodósio III, o último imperador desse período caótico, se viu enfrentando, adivinha? Mais uma rebelião militar. Dessa vez de dois temas, que eram as províncias militares mais importantes. Tudo apontava que a história ia se repetir mais uma vez. Só que aí aconteceu uma coisa que ninguém esperava. Em vez de lutar até a morte, arrastando o Império para mais uma guerra civil, o Teodósio III fez algo radicalmente diferente. Ele abdicou. Ele simplesmente renunciou ao trono, pensando em acabar com o derramamento de sangue. E foi esse ato, essa decisão de não lutar, que finalmente quebrou o ciclo de violência. E com isso, o caminho ficou livre para uma nova era. A gente teve a rebelião, mas aí veio a renúncia de Teodósio, que foi o grande diferencial. Isso permitiu que um dos generais rebeldes, Leão III, fosse aclamado como o novo imperador, mas sem precisar de uma guerra civil para chegar lá. E com ele, teve início a dinastia Isaura, que finalmente trouxe a estabilidade de volta e colocou um ponto final na anarquia de 20 anos. O que nos leva a essa reflexão final, né? Essa história toda da anarquia de 20 anos é um exemplo impressionante da resiliência do Império Bizantino e nos faz pensar o que é mais forte, afinal. O caos interno que o Império pode gerar ou a sua incrível capacidade de resistir a esse mesmo caos? Será que a força está nos líderes ou nas estruturas que conseguem se manter de pé mesmo quando os líderes falham miseravelmente? Fica aí a questão para a gente pensar.